Malaquias capítulo 3, versículo 13 até o 18. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado de guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei, como o homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Queridos, há duas igrejas no mundo, a igreja da besta e a igreja do Cordeiro, estão todas juntas no mesmo lugar. Apocalipse diz que existem aqueles que são marcados pelo sinal da besta, mas também existem aqueles que são selados por Jesus Cristo para a salvação. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1, 18, que existem dois povos na terra, somente dois povos, os que são salvos e os que se perdem. Qual deles você pertence? Certamente a palavra da cruz, diz Paulo, é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. A cruz cai à terra e divide a raça humana em duas classes de pessoas, os que vão para o inferno e os que vão ser salvos. Não há escapatória, ou de um lado ou de outro. A cruz tem o poder de dividir a raça humana nessas duas classes. Os teólogos chamam isso de efeito colateral da cruz. Elas têm esse poder de dividir. Mas, de novo, em Paulo, ele diz que o povo de Deus exala o bom perfume de Cristo, mas depende para qual olfato esse perfume se dirige. Por isso ele diz em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15 e 16, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, tanto nos que se perdem. De novo, a raça humana é dividida em duas classes de pessoas. Para com estes, cheiro de morte para a morte. Para com aqueles, aroma de vida para a vida. Nós somos o bom perfume de Cristo. E depende de qual olfato esse perfume está indo. Para os salvos, é o aroma de Cristo. Para os perdidos, é cheiro de morte. Cheiro de morte e para a morte. E na mesma esteira, o apóstolo Pedro, citando e interpretando o Salmo 118, diz que Cristo é a pedra angular. Para os descrentes, Cristo é pedra de tropeço e rocha de ofensa. Meus irmãos, vejam bem, ele é a pedra angular. Mas essa pedra que pode sustentar um prédio, que pode sustentar uma construção, ela também pode servir de tropeço para aqueles que se perdem para cair ao chão. Diz Pedro, no capítulo 2, versículos 7 e 8, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram postos. Eles foram postos para isso. O nosso sentimentalismo humanista não pode resolver isso. Nós não podemos resolver isso. Isso é escrutínio de Deus. Isso é soberania de Deus. É por isso, irmãos, que nós devemos cultuar ao Senhor com muita alegria em nosso coração, com muita devoção, com muito entusiasmo.
e, se possível for, escovar os dentes para falar do nosso Salvador Jesus Cristo, porque Ele nos colocou não como pedra de tropeço e rocha de ofensa, mas salvação. Ele nos deu o bom perfume, que é aroma dele mesmo, mas para aqueles que se perdem, é um aroma de cheiro de morte. Amados irmãos, que coisa gloriosa para nós. Nós não devemos ficar com o senho franzido, com semblante carrancudo, apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar das dores, dos problemas que nós passamos, porque o maior problema do homem é o pecado, e Jesus já resolveu. Jesus já levou o meu e o seu pecado na cruz. A cédula, a nota promissora que era contra nós, a nossa dívida foi paga por Cristo Jesus. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, diz Paulo em Romanos 8:1. Por isso, irmãos, nós devemos andar altaneiramente neste mundo. Devemos ter um olhar sobrancelho sobre essas situações todas. Apesar de tudo, apesar da dor, apesar da angústia no coração, por problemas que nos afligem, por percalços, por circunstâncias que nós não controlamos, mas devemos olhar, irmãos, para aquilo que Cristo fez por nós. Quem você é? Você é filho de Deus. O seu nome está escrito no livro da vida. Que bênção, que maravilha. Mas aqui, irmãos, em Malaquias, temos o povo judeu que tinha a lei de Deus, tinha o culto, tinha a aliança, tinha as promessas, tinha os patriarcas, tinha a glória de Deus, tinha a adoção de Deus. Mas eles não valorizaram isso. Eles se vangloriavam porque eram descendentes de Abraão. Nós somos descendentes de Abraão. Ao ponto de Jesus falar para vocês, são filhos do diabo e não filhos de Abraão. Vocês são do diabo, porque vocês não ouvem minha voz. E vocês não ouvem minha voz porque vocês não são das minhas ovelhas. Porque se fossem das minhas ovelhas, ouviriam a minha voz. Amados irmãos, que coisa gloriosa, você que ouviu a voz de Deus. Não porque você quis ouvir. O Senhor abriu os seus ouvidos, abriu o seu entendimento. Deu a você a volição, a vontade de servir a Ele, mudou a sua emoção. Isso é coisa gloriosa. Você também estava perdido no mundo, mas o Senhor fez uma obra de graça na sua vida e na nossa vida. Por isso que nós devemos olhar para o céu, irmãos, e cantar, e desejar, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Estou com saudade do céu e de ver aqueles irmãos que já partiram. Dá um abraço nele e conhecer o Espírito de Deus que está conosco, nos ajudando aqui. Ele está aqui conosco, nos ajudando. E aqueles irmãos lá na época do profeta Malaquias, estavam completamente afastados do Senhor. Muitos estavam completamente afastados do Senhor. Ao ponto de o próprio Deus dizer, tornai-vos para mim. Mas ao invés de eles voltarem ao Senhor com humildade, dizer, em que devemos voltar, Senhor? Fale para mim aí, o que nós estamos errando? Nós estamos bem, Senhor. Estamos dentro de Jerusalém, os muros estão aí, nós construímos, os sacerdotes estão paramentados, tem sacrifício acontecendo, é claro que nós estamos trazendo sacrifício de animal aleijado, animal cego, mas qual é o problema disso? Qual é o problema de nós fazer isso? O bom é que nós estamos cultuando o Senhor. Você lembra que nós passamos por aí e o Senhor diz, tomara que alguém feche essa porta aí, tomara que alguém feche isso, que não haja culto a mim dessa forma. Então, irmãos, hoje eu quero falar sobre que o Senhor vem. O Senhor vem, e Ele já veio, mas Ele vai vir na sua segunda vinda gloriosa para fazer distinção entre dois tipos de pessoas. E no versículo 13 a 15, aí nós temos uma classe de pessoas dentro da comunidade de Israel. Os arrogantes, os soberbos. E eles são identificados aqui como aqueles que não temem ao Senhor. São aqueles que não têm apreço pelo Senhor, não têm respeito pelo Senhor, não têm o mínima consideração por aquilo que Deus fez por eles. E usam palavras, como diz o próprio Deus aqui, palavras duras contra Deus. Não mediam as palavras para falar com Deus, para se dirigir a Deus. E ao ponto de Deus dizer, vocês falaram duramente contra mim. E Malaquias nos colocam aqui, queridos irmãos, pelo menos
3 características de pessoas arrogantes aqui. Pelo menos 3 características que você, acredito que ninguém aqui se identifica com elas. Eu oro a Deus para que vocês não se identifiquem com elas. Primeiro, as pessoas arrogantes, que não têm apreço por Deus, eles são desrespeitosos mesmo com Deus. O Senhor mesmo disse a eles que usaram palavras duras, como você viu aí no versículo 13. Nas suas conversas um com o outro, diziam palavras indelicadas, palavras ríspidas contra o Senhor. Amados irmãos, eis o perigo de usar mal o dom da fala e menosprezar a Deus. Às vezes passamos por dificuldades profundas em nossa vida, e às vezes falamos, não só pensamos, mas falamos. Será que Deus não está vendo isso não? Isso é arrogância, irmão. Isso é arrogância. Abaixa a sua cabeça, que você está lidando com o soberano. Se possível for, faça como o profeta Elias, quando orou ao Senhor. Colocou a cabeça entre os joelhos e orou. 1 vez? Não. 2 vezes? Não. 3 vezes? Não. 7 vezes ele orou. Em humildade. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Manda água, Senhor, manda chuva para nós. Irmãos, quando nós passamos... Você conhece pessoas que estão próximas de Deus, às vezes na sua fala. Arrogância. Onde está o Deus do juízo? Eles falavam. Onde está esse Deus de juízo? Então eles são desrespeitosos com Deus. Não tem apreço pelo nome de Deus. Não teme a Deus. Segundo, característica. Tomara que você que esteja aqui não se identifique também com essa característica. Servem a Deus por interesse. Além de eles insultarem o amor de Deus, eles agora insultam também a justiça de Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos? Olha, o que nós ganhamos com isso? Guardar preceito de Deus. Qual foi o lucro que nós tivemos? Desterro. Tivemos desterro. Uma nação ímpia nos desterrou. Uma nação ímpia nos escravizou. Qual foi o proveito de ter contribuído na causa de Deus? Olha a minha família doente. Olha o meu filho doente. Não vou fazer isso mais não. Não vou fazer. Olha, você está barganhando com Deus? É isso que é o seu coração? Meus irmãos, os arrogantes não têm apreço por Deus e servem a Deus por interesse. Eles querem barganhar. Faça campanha. Ajude essa obra. Essa obra não pode sair da televisão. Pague aí. Olha o Pix aí para você fazer. E eu estou desafiando você a fazer um Pix aí de R$1.000 para Deus te dar 5. Tem esses caça-níqueis aí dentro do Brasil. Não é só do Brasil, no mundo. Como eu falei no domingo passado, amado, Deus não está interessado no seu dinheiro, porque o seu dinheiro também não é seu, é dele. E você também é dele. Deus está interessado em você. Ele quer que você se dá a Ele. Ele quer primeiramente isso. Quem nos aproveitou, temos cuidado em guardar os seus preceitos. E a segunda coisa, quem nos aproveitou andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Andar de luto aqui, talvez estava falando de jejum. O que adiantou eu jogar terra na cabeça, vestir de preto e ficar com o saco em cinza, buscando a Deus? O que adiantou isso? Nada. O que adiantou eu orar? O que adiantou eu jejuar? O que adiantou eu ir à igreja, ir para a escola dominical? Eu estou passando uma prova tremenda, Deus. Isso não trouxe saldo positivo para mim. Eu estou em grande aperto. Não. Aqueles que temem o Senhor não fazem isso. Aqueles que temem o Senhor têm respeito com Deus. Sabe que todas as coisas estão de fato no controle de Deus. Inclusive as dificuldades estão no controle de Deus. E o Senhor Jesus nunca prometeu nos colocar no caminho atapetado e juncada de lírio. O Senhor nunca prometeu isso. Ele falou, no mundo tereis aflições. Tem bom ânimo. E Jesus falou que a decisão de servir a Ele implica em dividir inclusive a família. Jesus falou que pai contra filho, filho contra pai, nora, sogra,
Divide tudo, esposa, divide tudo. Porque o inimigo do homem está na sua própria casa, disse Jesus. Então é isso, é dificuldade, é problema, são ataques, são flechas do inimigo contra nós. Então nós não vamos servindo a Deus por interesse não, nós estamos servindo a Deus porque nós o amamos. Não é isso que João falou? João diz, nós nos amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. É isso, irmãos, que a gente entender isso, nós vamos viver, olhar sobranceiramente, irmãos. Nós vamos ter a cabeça erguida, irmão. Nós vamos baixar a cabeça só diante do soberano Senhor. Mas diante das lutas nós vamos olhar, irmãos, altaneiramente. O Senhor quer isso. Não é com o senho franzido, com a face carrancuda, com o rosto parecendo maracujá maduro. Não, nós temos que servir ao Senhor com alegria no nosso coração. Alegre. Não é ser hipócrita. Como está, irmão? Está tudo bem. Não, irmão, estou passando luta, mas Jesus está comigo. É assim que se fala. É assim que se fala. Não fica inventando que está tudo bem, que não está. Fala a verdade. Tá, não, irmão, estou passando luta, me ora. Inclusive, eu quero pedir você para orar por mim. Eu estou com problema em casa. Eu estou com problema de saúde em casa. Eu estou com crise nessa e naquela hora. Ore por mim. É isso, irmão. Mas o Senhor está comigo. Eu não estou sozinho nessa luta, é isso, queridos irmãos. Então, como que você Malaquias coloca aqui 3 características de pessoas arrogantes. Primeiro, estão desrespeitosos com Deus. Segundo, servem a Deus por interesse. Você já viu essas igrejas aí? Lotadas? Por que estão lotadas? Servindo a Deus, eu te afirmo com base nas Escrituras que não é. Não é. Estão lá querendo bênção de Deus, e não Deus. Querem que Deus abra as portas para eles, mas Deus eles não querem. Servir a Deus não querem. Por que não querem? Talvez não são ovelhas dele. Pode ser que não são ovelhas dele. Terceiro, questionam a justiça de Deus. Ora, nós reputamos por feliz o soberbo. Olha o meu vizinho. É som alto ligado o dia inteiro, perturbando a minha vida. Olha a casa dele, fino acabamento. Que coisa gloriosa, e eu trabalho, olha o bairro onde o ímpio mora, olha como que ele é abençoado. Aí esses crentes lá, da época de Malaquias, eu reputo, eu coloco essas pessoas mais felizes que nós. Mas será, irmãos, isso, que é verdade isso? Isso é falta, irmãos, de temor ao Senhor. Quem é o ímpio, irmãos, segundo as Escrituras? Ímpio é todo aquele que não serve ao Senhor. Ímpia é uma pessoa que não tem apreço pelo Senhor, pela santidade de Deus, pela justiça do Senhor. Ímpia é a pessoa que zomba de Deus, zomba do Senhor. De uma forma geral, é o pecador. Essa é uma designação geral das Escrituras. Mas quando alguém tenta o Senhor, como eles disseram aqui, é um pecado particular do ímpio. Ele é ímpio por natureza. E ele mostra isso tentando ao Senhor. O ímpio submete ao Senhor a prova, ou seja, vamos ver se nós pecarmos contra Deus, se Deus vai nos punir mesmo. Faça isso não. Faça isso não. Deus não é justo, porque guardamos os seus preceitos e estamos em dificuldade. Deus não é justo, estou desempregado. Deus não é justo porque está faltando isso para mim. Deus não é justo porque estou doente. Deus não é justo. Estou vindo à igreja, estou contribuindo na igreja, estou fazendo isso e eu estou em grande dificuldade. E o meu vizinho que não serve a Deus está em melhor condição do que eu. Se você tem essa visão, você está sendo identificado aqui com os arrogantes, com os soberbos. Mas quando Deus muda o nosso coração, quando Deus tira a arrogância do nosso coração, quando Deus tira a prepotência, a vanglória da nossa vida, a autossuficiência de nós falamos como aquele homem que orou lá na praça, que Jesus estava observando. Ó Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu sou pecador, eu dependo do Senhor. Ó Senhor, tem misericórdia de mim. Mas o fariseu falou, ó Senhor, eu oro ao Senhor, que eu não sou como ele. Eu não sou como ele. Eu dou dízimo de tudo, eu estou na igreja, eu estou fazendo sacrifício. Não, o Senhor não quer isso. O Senhor quer que você respeite Ele.
E a maneira que nós lidamos com o sagrado, a maneira que nós lidamos, irmãos, nós transigimos na vida cristã, dentro da ética cristã, revela quem nós somos. Quem nós somos, de que lado nós estamos. Eu disse na introdução que existem duas igrejas no mundo, a igreja da besta e a igreja do cordeiro. Apocalipse 13 fala disso. Aqueles que são da besta buscam milagres, está lá, você precisa ler isso, está lá. Ele vai fazer fogo cair do céu para ludibriar os incautos, está lá, porque não querem Deus, querem milagre de Deus, querem a bênção do Senhor. Não, irmão, nós queremos é Deus, porque se nós temos Deus, nós temos o céu e a terra também ao nosso favor. O Senhor cuida de nós, por isso nós precisamos servir ao Senhor. Então Malaquias identifica aqui, tem os arrogantes, no capítulo 13, no versículo 13 até o versículo 15, mas também tem os humildes. Existem lá no meio daquele caos todo, irmão. Que maravilha ler isso. Quando Malaquias introduz aqui o então, no versículo 16, então, os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. Eles são identificados nesse livro como aqueles que temem o Senhor. Mesmo em meios, queridos, ao caos espiritual, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, tem sempre um povo que teme a Ele. Ele sempre tem. Para mim, irmãos, essa é a maior motivação também que eu tenho de pregar domingo após domingo. Porque eu sei que o poder não está em mim, não está nos meus gestos, no meu timbre de voz. O poder está na palavra de Deus. Por isso que eu estou motivado a pregar domingo a domingo, porque eu sei que o Senhor sempre preserva os seus, aqueles que temem a Ele. O Senhor que muda a disposição dos corações das pessoas. E se nós olharmos, irmãos, o percentual que Jesus falou em Mateus capítulo 13, das sementes que foram jogadas no solo, se formos avaliar humanamente, ficaríamos desanimados em plantar, ficaríamos desanimados em evangelizar, ficaríamos desanimados em pregar domingo após domingo e vir ao culto. Mas a boa notícia é que aquele terreno que frutificou, deu fruto abundante. 30, 60 e 100 por um. Isso me motiva a pregar. Isso me motiva a servir a Deus. Isso deve motivar você também, porque o Senhor tem mesmo os seus. Os seus são selados pelo Espírito. Diz Paulo em Efésios capítulo 4, versículo 30, e não entristeçais o Espírito de Deus, porque está posto e selado para o dia da redenção. Você é selado para o dia da redenção. Que maravilha, irmão. Então não fica fraquejando não, desanimado não. Deixa se abater pelas dificuldades da vida não. Olhe para cima, olhe para Deus, olhe para as promessas de Deus. Você vai ter sim dificuldade, eu não vou ser irresponsável em dizer que vai ser toda a glória, só vitória, só vitória. Que só vitória, coisa nenhuma, a gente tem derrota. A gente tem derrota na área da saúde, a gente tem derrota na área do emprego, a gente tem derrota para tudo que tem lado. Só não somos derrotados no quesito da salvação. Aí nós não somos derrotados. O Senhor já resolveu isso para nós, mas nós sofremos algumas derrotas. Sofremos. Derrotas familiares. Como nós sofremos derrotas familiares? Sofremos tristezas, angústias. Como nós sofremos? Então os que temiam o Senhor falavam cada um ao seu companheiro. Então aqui está algumas características também de quem teme ao Senhor. Irmãos, aqueles que temem o Senhor gostam de conversar sobre Deus. Ele gosta. O prazer dele está falando sobre as coisas de Deus. Se ele reúne um irmão ou uma irmã, ali ele conversa sobre Deus. Ele está falando sobre Deus. Nós passamos um tempo no Brasil que gastamos muito tempo com mídia e com tudo, falando de política. Gastamos muito tempo falando disso. Muito tempo. E até hoje tem crente perdendo tempo com isso. Ao invés de você ficar falando de política, fale de Deus. Converse um com o outro sobre Deus. Fale com ele que ele é o governador de toda a terra.
É Ele que manda no mundo, é Ele que tira rei e coloca rei. É Ele que tira presidente e coloca presidente. Fale de Deus que é melhor. Então aqui o Malaquias está dizendo, então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Isso, irmão, isso. O Senhor está... Engraçado que a forma hebraica aqui de atentar, o hebraico ele é mais acurado, né? É como se Deus estivesse aproximando os ouvidos para ouvir o que você está falando. É claro que essa aqui é uma forma antropopática de falar, quer dizer, atribuir isso a sentimentos humanos a Deus. Ele inclina o ouvido para ouvir o que eu estou falando com o irmão. Ele está atento. Irmãos, o Senhor ouve o que você está falando. Ele ouve o que você está falando, inclusive no solilóquio. Hoje o brasileiro não pratica muito solilóquio. Né? Solilóquio é falar com você mesmo. Às vezes é falar em voz alta. Agostinho de Hipona sempre desenvolveu o solilóquio, falar com ele mesmo. Martinho Lutero também desenvolveu o solilóquio, falar com si mesmo. O salmista Davi conversava com ele mesmo. Por que está abatida, ó minha alma? Espera em Deus. Isso é solilóquio. O Senhor sabe o que você está pensando e falando consigo mesmo. Falar consigo mesmo não é sinal de insanidade mental, não, é sinal de sanidade mental, que você está tirando isso para fora. Amados irmãos, que coisa gloriosa, aqui nós temos aqueles irmãos falando uns com os outros sobre Deus. Eu não sei exatamente o que eles estavam falando, mas eles estavam falando, irmãos, coisas gloriosas sobre Deus. Talvez eles estivessem falando, olha, nós fomos para o cativeiro, culpa nossa. Nós estamos nessa situação, culpa nossa, não de Deus. Porque está lá em Deuteronômio 28, não está? Está lá em Levítico 26, não está? O que está lá registrado? Os termos do pacto. O que está lá para nós? Olha, se vocês obedecerem, eu vou colocar vocês aos olhares das nações. As nações terão respeito por vocês. Ah, mas se vocês também quebrarem o pacto, se vocês forem desobedientes, vocês sofrerão motejos, vocês serão, depois você lê Deuteronômio 28, versículo 37, vocês serão desterrados, sofrerão motejo, serão zombados, criticados diante das nações. Eu entendo que eles estavam falando isso. Olha a nossa situação, culpa nossa, e não de Deus. Os que temem ao Senhor, irmãos, são reverentes. Não ousam erguer a voz, lançando dúvidas sobre o caráter de Deus. Eles falavam uns aos outros sobre Deus e seu amor. Eles queriam que aquele grupo que se afastara do Senhor, voltasse também ao Senhor e pronunciasse palavras sábias diante dele. O mundo todo está no maligno. O mundo jaz no maligno. Irmãos, o desejo de quem teme a Deus é ver a igreja unida e não dividida. Quem teme a Deus. O Novo Testamento e toda a Escritura condena o espírito faccioso. Porque uma comunidade dividida está fadada à queda. Uma igreja dividida está fadada à queda. Um lar dividido está fadado a problemas seríssimos. E aqui aqueles irmãos estavam puxando os outros para cá. Olha, os que temiam o Senhor falavam uns aos outros, ao seu companheiro. Volta para o Senhor também. Você está sumido da igreja. Falavam uns aos outros. Volta, vão para o culto. Eu não vou não, que não tenho ganho nenhum. Não, vamos servir ao Senhor. Vamos servir ao Senhor. Eles falavam uns aos outros. E o Senhor atentava e ouvia. E mais, irmãos. E mais. O Senhor anotou tudo que ele estava falando no seu memorial.
havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Deus não somente ouve, mas Deus anota a nossa disposição, a nossa deliberalidade de servir ao Senhor. Ele anota isso no seu memorial. Ele atentava e ouvia e criou um memorial para isso, irmãos. Criou. Que coisa maravilhosa. Deus toma nota das nossas conversas. Ele faz uma espécie de arquivo sobre aquilo que falamos. E aqui, irmãos, ficamos sabendo que o grupo dos que temiam a Deus conversavam entre si. Eles diziam que o homem deve ter temor ao Senhor, que o homem deve ter reverência ao Senhor, que o homem deve ter reverência no culto a Deus, que o culto a Deus não é balbúrdia, que o culto a Deus não é para eu sentir bem. Às vezes eu saio daqui arrasado, exortado, às vezes eu saio daqui triste com o meu pecado, com a minha situação, eu preciso disso. Às vezes não saímos daqui com toda essa alegria que nós achamos, mas o culto a Deus não é para eu estar alegre, é para Deus estar alegre, é para Deus estar satisfeito comigo. E por isso que nós precisamos, irmão, temer ao nome do Senhor, como diz aqui o profeta Malaquias. Mas o que acontece, irmão, com aqueles que temem ao Senhor? Diz Deus, eles serão para mim em particular tesouro. Eles são joias preciosas para Deus, porque eles temeram o nome do Senhor no momento de grande crise da fé em Israel. No momento de grande crise da fé. Até mesmo o profeta Elias, às vezes, ficou ludibriado consigo mesmo. Ele foi orar ao Senhor, ó Senhor, só eu estou aqui, todo mundo está com Baal aí, todo mundo, Baal. Está todo aí dobrando o joelho a Baal, beijando a mão dele, está todo mundo servindo a Baal, só eu, viram? O profeta Elias, só eu. Deus só você não. Tem mais 7.000 que temem ao Senhor Israel, que não dobraram o joelho a Baal e nem beijaram a mão dele. Tem 7.000. Mas sabe o que está lá, irmãos, escrito? Eu reservei 7.000. É Deus, irmãos, é Deus. Não é nós não. Coitado de nós. Nós também adoraríamos outros deuses, também. Mas o Senhor, irmão, toma nota e Ele é que coloca-nos como joias preciosas dEle. Eu reservei 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. 7.000, irmãos. Uma mega igreja. 7.000 que não dobraram o joelho. Numa grande crise da fé em Israel, na época de Acabe. Que Jezabel mandava lá mais do que Acabe. E Deus reservou 7.000. Como? Eu não sei, mas é o poder de Deus, irmãos. É a vontade de Deus. E Deus sempre tem, sim, os seus remanescentes. Então, qual é o ganho? Deus está dizendo de quem serve a Ele. Eles estão dizendo, não tem lucro servir a Deus. Tem lucro não. Aí Deus fala, tem. Vocês são para mim particular tesouro. E outra coisa, eu vou livrar vocês, vou poupar vocês no julgamento. Vou poupar vocês do grande julgamento. Até agora, irmãos, está todos misturados aí. Joio parece demais com trigo. Pessoas que têm uma retórica formidável, um poder de persuasão na fala e usam a hermenêutica de Satanás, tirando o texto do seu contexto para ludibriar as pessoas. É um joio misturado aí no meio do trigo. Ah, mas nós estamos chegando para aquele dia. Estamos chegando, nós estamos indo de passos galopantes. Nós estamos mais perto daquele dia hoje do que ontem. E amanhã nós estaremos mais perto daquele grande dia. E qual grupo você pertence? Dos arrogantes ou dos humildes? Daqueles que temem ao Senhor? Jesus, em Mateus 25, tem uma outra nomenclatura. Ele diz que vai subir aquela bilhões de pessoas. Eu que estou falando bilhões, lá não está escrito Mateus, eu que estou dizendo. Vai subir bilhões de pessoas. Eu não sei como Jesus vai fazer isso, talvez seja através dos anjos. As ovelhas ficarão à direita
e os bodes à esquerda. E as ovelhas ouvirão a voz: vindes, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas os que não temem o Senhor, os arrogantes, os que não têm apreço por Deus, os que tratam o culto com desdém, com menosprezo a Deus, estão caminhando também. Estão caminhando, estamos indo, todos juntos para o grande dia. Mas os anjos falam assim: não, você não vai para a direita, você vai para a esquerda. Aí Jesus vai olhar para aqueles que estão à esquerda: que palavra pesada. E vocês que estão à minha esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Todos estamos caminhando. As duas igrejas estão juntas. O joio junto com o trigo. Os arrogantes junto com aqueles que temem a Deus. Mas vai haver uma bifurcação lá na frente. Direita e esquerda. E quem vai dividir isso? Deus. Deus. Irmãos, é para nós pensarmos. E é por isso que eu reafirmo aqui nessa noite para você. Compensa servir a Deus. Compensa. Pode faltar tudo na sua casa, irmãos. Pode faltar até mesmo alimento na sua casa. É claro que o Senhor prometeu que não vai faltar. Na grande crise em Israel, aquele que confiou no Senhor foi tratado com pão e carne. Elias, o anjo vinha e dava para ele. E depois foi uma ave que veio trazer pão e carne para ele. O Senhor cuida de nós. Como? Não sei. Assim como ele fez surgir milhões de codornizes para alimentar mais de 3 milhões de pessoas no deserto. De onde veio codorniz? Diz a Bíblia que veio do mar. Mas mar dá codorniz? Para mim, mar dava peixe. Mas Deus fez sair de lá do mar. E caiu tudo lá no arraial de Israel. Deus é poderoso. Quem cuida de você não é o governo. Não confie no governo, confie em Jesus. Ele cuida de você e da sua família. Por isso que compensa, queridos irmãos, vir à igreja com um sorriso no rosto, cantar alegremente ao Senhor, não ficar com desdém ao culto ao Senhor, passar por cima de dificuldades, com problemas, alegre, servindo ao Senhor, irmãos, porque aquilo que pesava contra nós, aquilo que era contra nós, o Senhor pegou e cravou na cruz. Pronto, estamos livres agora da condenação eterna. Irmãos, eu quero fazer rápida aplicação aqui para nós, porque esse texto também é para nós agora. Vimos aqui, queridos, claramente nesse texto, a diferença entre uma pedra comum e uma joia. Pode-se polir e esculpir uma pedra comum como quiser, ela nunca se tornará uma pedra preciosa. Não. Quem faz isso é Deus. Quem nos torna joia é Deus. Ninguém tem esse poder de fazer de uma pedra comum uma joia. E Deus fez comigo e com você. Ele diz: os tementes a Deus são preciosos para mim. Particular tesouro. Deus pode fazer isso. O Novo Testamento chama isso de novo nascimento, de regeneração em Cristo Jesus. Irmãos, quem nós é? Pedra bruta. Pedra bruta. Mas o Espírito de Deus pegou essa pedra com toda a técnica e poder que ele tem e fez dela uma pedra preciosa. Isso vem de Deus. Por isso que Jonas, capítulo 2, versículo 9, diz: a salvação vem do Senhor. Ela vem do Senhor e não está aqui conosco. Pedra comum, irmão, não faz parte da construção do templo de Deus. Do templo de Deus só tem pedras preciosas. Só joia, e você é. Por isso que você é templo do Espírito Santo. Pedra comum não serve para ornar o templo do Espírito Santo. Esta é a mensagem do Evangelho, porque não é o que podemos nos transformar, mas o poder de Deus de nos transformar em pedras preciosas, em joia para Deus. Isso nós precisamos entender nesse texto também.
Vimos aqui também, queridos irmãos, a doutrina da segurança eterna dos crentes. Deus prometeu: eu vou poupar vocês no julgamento. Eu vou livrar vocês do julgamento. As joias de Deus, criadas em Cristo Jesus, jamais se tornarão em pedra comum. Assim como a pedra comum não pode por si mesma se tornar em pedras preciosas. Deus julgou Cristo em nosso lugar. Deus abandonou Cristo na cruz para aproximar de nós, para nos resgatar da maldição da lei e do pecado. Por isso temos nesse texto, irmãos, a garantia de Deus que Ele vai poupar o seu povo no grande julgamento. Ele vai nos colocar à direita de Jesus, do nosso Salvador. Nossa segurança está ancorada em Cristo, porque Ele morreu substitutivamente em meu lugar e no seu lugar. E nunca devemos, amados irmãos, nos esmorecer no trabalho do Senhor. Nunca devemos deixar de falar e exortar os nossos irmãos sobre o tornar a Deus, porque o Senhor está atento ao que nós estamos fazendo. Paulo diz que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Vamos ficar de pé.